Olá, meus amigos, animados para a aula de hoje? Na aula de hoje estudaremos a Revolução Russa, que também podemos chamar de Revoluções Russas, já que no ano de 1917 tivemos duas revoluções com características sensivelmente diferentes. Vamos à aula de hoje? Bem, gente, independente de qualquer coisa, não podemos negar a importância da Revolução Russa para a história do breve século XX. Eu diria que não dá para compreender de forma coerente e organizada a dinâmica desse século XX sem pensar as consequências da Revolução Russa. A tentativa de implantação de um modelo de orientação socialista mais duradoura foi a Revolução Russa. No entanto, como a minha afirmativa já indica, não foi a única, mas também não foi a primeira. Desde o século XVIII, como já estudamos, algumas ideias próximas ao que chamaríamos de socialismo já começavam a circular. Lembram de Rousseau e sua crítica à propriedade privada em pleno iluminismo? O culto ao bom selvagem, ao comunismo primitivo? Então, essas ideias acabam se espalhando e inspirando uma pequena parte dos revolucionários franceses. Foi naquele contexto de passagem do governo jacobino para o girondino que ganha força o movimento de Graco-Babeuf, conhecido como Conspiração dos Iguais. Ainda não existia o socialismo como o conheceríamos na segunda metade do século XIX, mas já havia tentativa de implantar um modelo alternativo. Babeuf não foi longe, nem os jacobinos apoiaram o movimento, se afastando dele no momento de clandestinidade. Na segunda metade do século XIX, no contexto de Guerra Franco-Prussiana, houve uma nova tentativa de implantar um governo de base socialista, na verdade comunista, uma vez que já existia uma definição conceitual desenvolvida sobre o tema. Em um primeiro momento, o movimento foi bem sucedido, tomando o controle de Paris e implantando um governo gerido pelos trabalhadores. Foi a chamada Comuna de Paris. A Comuna durou apenas 3 meses, tendo sido derrotada com a ajuda da Alemanha, que havia vencido os franceses na Guerra Franco-Prussiana. Em 1917, a nova tentativa duraria um pouco mais de 3 meses, né? Seria a Revolução Russa, mais precisamente a de outubro, ou também conhecida como Revolução Bolchevique. Mas é claro que, para entendermos razoavelmente a Revolução, precisamos entender um pouco mais sobre a Rússia pré-revolucionária. Desde o século XVII, o czarismo russo de base autocrática representava uma espécie de absolutismo. Ao mesmo tempo que esse absolutismo era superado pelas revoluções burguesas, o Império Russo se mantinha fortemente orientado pela teocracia, embora tenha flertado um pouco com o chamado despotismo esclarecido. A organização social era arcaica, fortemente marcada pelo modelo feudal. Isso mesmo que você ouviu. A Rússia, em pleno século XIX, ainda possuía legislação que legalizava o feudalismo. Um território gigantesco que ia da Europa à Ásia. A população girava em torno de 160 milhões, formada por variadas nacionalidades que viam no czarismo, na monarquia russa, uma espécie de timoneiro, de iluminação, de guia para o seu destino. Essa visão religiosa que lembra o antigo direito divino dos reis que a Europa já havia superado, na Rússia era fortalecido pela forte influência do cristianismo, mas não o cristianismo católico ou protestante. Na Rússia era o cristianismo ortodoxo. Militarmente, a Rússia era fraca, principalmente pelo fato de contar com um baixo nível de tecnologia bélica. Mas invadir a Rússia não era uma tarefa fácil para ninguém, pois, embora mal equipado, o exército russo tentava compensar com um grande quantitativo de tropas. Parece brincadeira, mas era muita gente para matar. Um general alemão disse certa vez: o difícil não é vencer os russos, o difícil é avançar sobre os corpos. Mas por falar em guerra, me lembrei de outra coisa importante e você vai ver como isso se relaciona com a guerra. A economia russa era agrícola. Enquanto a Alemanha, Itália, Bélgica, França e Inglaterra se industrializavam e já entravam na segunda fase da industrialização, a Rússia ficava para trás. Mas além de agrícola, sua agricultura era extensiva, extremamente dependente de mão de obra. Professor, mas o que isso tem a ver com a guerra? Elementar, meu caro Watson, para compensar a deficiência tecnológica militar, como já disse anteriormente, era necessário um exército numeroso.
Em período de guerras, esse exército era formado, na sua maioria, por mão de obra que saía dessa produção agrícola. Eu acho que você já está entendendo o que acontecia, né? A produção de alimentos na Rússia entrava em profundo declínio e, consequentemente, o preço desse alimento disparava. A velha lei da oferta e da demanda. Resultado: fome. Isso aconteceu na Guerra da Crimeia, aconteceu na Guerra Russo-Japonesa, aconteceu na Primeira Guerra Mundial e aconteceu na Guerra Civil Russa, a pior de todas em relação à fome. A dinastia Romanov estava no poder desde 1613. A forma autoritária do governo e a relativa falta de incentivos à modernização econômica não satisfaziam os interesses da burguesia russa. A fragilidade do regime, que já havia se manifestado em sua derrota na Guerra da Crimeia, que aconteceu entre 1853 e 56, agora na entrada do século XX enfrentava um novo desafio: o Japão. Mas aí é covardia, você pode pensar. O Japão, nessa época, além de pequeno, não era a potência de hoje. Verdade, não era a potência tecnológica de hoje, mas ao contrário dos russos, havia passado por um intenso e rápido processo de modernização, a chamada Era Meiji, e entrava na segunda Revolução Industrial com força total. Entre 1904 e 1905, em disputa pela Coreia e pela Manchúria, Japão e Rússia se enfrentam. Adivinha o resultado? O Império Russo perde vergonhosamente. Além da derrota militar, o czar acabou assistindo a uma crise interna que quase o derrubou. Falando assim, parece que foi só uma crisezinha qualquer, mas deixa eu te contar. Logo no início do ano de 1905, populares tentam uma entrevista com o czar. Não era um grupo necessariamente hostil ao monarca. A questão é que acreditavam que a burocracia em torno de Nicolau II ofuscava sua visão sobre as reais necessidades do povo. Os caras estavam light, uma manifestação pacífica, tipo assim: czar, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Agora, falando sério mesmo, os caras chegaram a cantar o hino de fidelidade ao governo. Deus salve o czar. Mas o czar queria silêncio e sossego. Nicolau II estava em seu palácio de inverno em São Petersburgo e foi para lá que a galera se dirigiu. Era um belo domingo, o chão coberto daquele lindo tapete branco e fofo formado pela neve que caía graciosamente. Para contrastar com a neve, soldados vestidos com grossas e pesados uniformes de cor escura iniciam uma grande repressão contra a população, que só queria bater um papo com Nicolau, conversar acerca de melhores condições de trabalho e da instalação de uma Assembleia Constituinte. Em meio a palavras de ordem, houve-se o primeiro estampido, seguido por outros. Resultado: o lindo e fofo tapete branco é manchado por pequenas, mas crescentes manchas vermelhas. Não é por acaso que aquele domingo passou para a história como Bloody Sunday, o Domingo Sangrento. Essa situação acaba abalando ainda mais a imagem do regime, ampliando a insatisfação. A insatisfação dos militares se manifesta principalmente na Marinha. O mais famoso dos levantes acontece em um navio da esquadra do Mar Negro. Foi o levante do encouraçado Potemkin. Tem um filme bem clássico da década de 1920 retratando esse levante. Além disso, o czar teve que enfrentar uma greve geral que colocava em risco a sua condição de o czar de todas as Rússias. Você imagine ele tendo que enfrentar essas turbulências internas e ainda dirigir suas forças na guerra contra o Japão. Uma série de decisões equivocadas tinham sido responsáveis pela destruição de boa parte da marinha russa. A solução foi assinar com o país asiático o Tratado de Portsmouth. Por esse tratado selava-se a paz, mas os russos reconheciam a derrota para o Japão e entregavam a ilha de Sakhalin na península de Likotung, além de abrir mão de qualquer interesse na Coreia. Ou seja, reconheciam que os japoneses tinham direitos exclusivos sobre aquele território. Mas internamente, como o czar controlaria a situação? Para que vocês entendam um pouco melhor o problema político que favorecia a instabilidade perigosa que Nicolau enfrentava, eu preciso explicar a vocês algumas mudanças que a sociedade russa vinha vivenciando nos últimos anos. Acho que desde a derrota na Guerra da Crimeia ficava claro que o Império Russo não podia continuar mergulhado no passado. Precisava se industrializar. Parece que o desenvolvimento japonês demonstrava que isso era possível. É nessa linha que Alexandre II, em 1861, decreta o fim da servidão na Rússia, libertando de uma só vez algo em torno de 22 milhões de servos e camponeses.
Em 1891, ainda durante o governo de Alexandre III, teve início a construção da ferrovia Transiberiana, dando continuidade, mesmo sem saber exatamente como, a uma verdadeira obsessão em promover a modernização do país. Mas a Rússia não era o Japão. A construção da ferrovia abria novas possibilidades realmente de penetração de produtos europeus no leste do continente. O Estado, na construção dessa gigantesca via férrea, acaba se tornando um importante consumidor de diversos produtos, induzindo a instalação de indústrias no próprio território, principalmente na região de São Petersburgo. Esse incremento produtivo associado à lenta, mas inevitável desarticulação das estruturas no campo contribuiria para o surgimento de uma pequena, mas barulhenta classe operária. É nesse contexto que, em 1898, é fundado o POSDR, Partido Operário Social Democrata Russo, que, em linhas gerais, se orientava pela doutrina marxista. Quando digo em linhas gerais, é pelo fato de que não havia consenso interno em torno de todas as propostas. É exatamente por causa dessas divergências que o partido acabaria se dividindo em dois. Dois nomes se destacam nessa divisão: o de Julius Mortov, seguido pela minoria, e o de Vladimir Lenin, seguido pela maioria. O nome dos dois novos partidos ficaram maioria e minoria. Isso mesmo, achou feio? Então vamos ver como fica em russo. Maioria em russo é bolchevique e minoria menchevique. Está entendendo como já existiam grupos organizados internamente para tornar a crise interna muito mais grave para o regime do czar? Mas os partidos representavam os operários, grupo ainda pouco numeroso. A parte mais perigosa eram os conselhos, que em seu momento inicial, depois da Revolução, eles acabaram perdendo totalmente, mas naquele momento era resultado das decisões coletivas de cada grupo. Esses conselhos eram os chamados sovietes e não eram legalizados. Em outubro de 1905, Nicolau II lança o Manifesto de Outubro. Por intermédio desse manifesto, ele legaliza os sovietes e autoriza a existência dos partidos políticos, além de aceitar a formação da Duma, um parlamento que, teoricamente, limitaria o seu poder. A medida surte efeito, pois acaba desmobilizando a população que estava nas ruas. Surge inclusive um partido defendendo o czarismo nos moldes do Manifesto de Outubro. Adivinha o nome desse novo partido? Outubristas, ou seja, a revolução ficou no quase. Por isso esse movimento, que abalou a Rússia em 1905, é conhecido como o Ensaio Geral. Como um dos estados parte da Tríplice Entente, em 1914 o Império Russo entra na Primeira Guerra Mundial. Se em 1905 eles haviam encontrado dificuldade para enfrentar o Japão, agora eles teriam que enfrentar o melhor exército do mundo naquele momento. Nada mais, nada menos do que o exército alemão, o exército do Kaiser Guilherme II. Como vocês já sabem, a guerra tem sérias consequências sociais para os russos. Os gastos do governo com a guerra, a grande quantidade de soldados mortos, a crise econômica, a fome e a miséria que se espalha pelas cidades, isso tudo vai minando o estado de espírito do povo russo. Dentro do próprio exército começam a surgir pequenos sinais de insubordinação. O czar, que estava fora do palácio, liderava seus exércitos a bordo de um trem. Enquanto isso, o palácio contava com a eminência parda de seu principal conselheiro, o místico, o guru Rasputin. Gente, a história do Rasputin é super interessante e dá praticamente um filme. Não vou contar a história toda para vocês, mas posso adiantar alguma coisa. Eu sei que alguns de vocês já ficaram curiosos e vão pesquisar. O cara tinha uma lábia que convencia qualquer um. E com isso tinha mais influência junto ao czar do que toda a nobreza junta. O lance era sério mesmo. Reza a lenda que metade das mulheres do palácio, incluindo a própria czarina, teriam ouvido suas palavras ao pé do ouvido. Então, aproveitando-se da ausência de Nicolau e tentando neutralizar essa influência de Rasputin sobre o czar, os nobres bolaram um plano e o assassinaram. O cara morreu, mas acabou virando um mito mundial. Até a Disney incluiu sua história na produção de Anastácia. Isso sem contar a música mundial. Se você digitar no Google Rasputin Music, você vai se surpreender com o número de clipes e de artistas que gravaram músicas sobre esse cara. Em Moscou tem até museu sobre ele. O ano de 1917 não estava nada bem. O inverno alcançava temperaturas de até 25 graus negativos.
as ferrovias paralisadas pelas nevascas, ou seja, a baixa oferta de alimentos, que, como dissemos lá atrás, era uma das consequências da guerra, agora era agravada pelas condições extremas do inverno, que dificultava até mesmo o abastecimento de mantimentos para a população. Em fevereiro de 1917, sem apoio nem mesmo no exército, Nicolau renuncia em seu nome e em nome de seu filho, abrindo caminho para seu irmão, que assume, mas governa por apenas um dia. Acho que não achou uma boa ideia assumir o trono naquele momento, em que o czarismo já representava bem menos do que Luís XVI representava em julho de 1789. Acho até mesmo que ele deve ter imaginado uma guilhotina francesa, ou seja, sua vida estaria mais segura se ele estivesse longe do trono, mesmo que em um governo de transição. Essa era a Revolução de Fevereiro, também conhecida como Revolução Menchevique, que contou principalmente com a participação de nobres, cadetes, liberais e mencheviques. E aqui, gente, eu preciso fazer uma pequena diferenciação entre mencheviques e bolcheviques, mas uma diferenciação além de seu quantitativo de maioria e minoria. Tanto mencheviques quanto bolcheviques afirmavam que seus objetivos eram de implantar o socialismo na Rússia. No entanto, a diferença estava em como isso deveria acontecer. Para os bolcheviques, mais radicais, acreditavam que a revolução deveria ser feita de uma vez só, numa única etapa. Derruba-se o czar e implanta-se o socialismo. Já para os mencheviques, dentro da perspectiva marxista de que o socialismo só se desenvolvia em sociedades avançadas, industrializadas, achavam que a revolução deveria acontecer em duas etapas. Primeiro derruba o czarismo, depois leva a Rússia ao desenvolvimento e só após isso, depois desenvolvida, é que deveria ocorrer a implantação do socialismo. Agora que você já sabe a diferença entre os projetos bolcheviques e menchevique, podemos voltar à Revolução Menchevique de fevereiro de 1917. Sob a liderança da Duma, vai se formando um governo provisório com a predominância dos cadetes e dos mencheviques. À frente do governo assume Alexander Kerensky. O governo provisório faz algumas reformas, como dar anistia aos exilados e aos presos políticos. Mas as demandas mais populares, como a retirada da Rússia da guerra e a reforma agrária, não faziam parte dos planos de Kerensky. Lembra do Lenin, um dos fundadores dos bolcheviques lá atrás? Ele estava no grupo dos exilados, que agora podem voltar à Rússia. E ele vai fazer isso. No entanto, Lenin, em sua viagem de retorno de seu exílio de 12 anos, ao chegar à estação Finlândia de Petrogrado, faz um impactante discurso, o conhecido discurso da estação de trem. Nesse discurso, ele deixa bem claro que voltou, mas não tem nada a ver com o governo menchevique de Kerensky. E é nesse momento que ele lança as suas teses de abril, o PPT. Ele apresenta uma agenda de medidas que deveriam fazer parte de um governo bolchevique. PPT foi apenas uma sigla com as iniciais do que Lenin prometia. Já sabe o que é? Isso: pão, paz e terra. O compromisso que ele assumia vinha ao encontro dos principais desejos do povo russo naquele momento. Primeiro, sair da guerra e garantir a paz, o que teria como consequência reduzir a escassez de alimentos, ou seja, diminuir a fome. Por último, combater o latifúndio russo, que ainda reproduzia as características de uma sociedade semi-feudal. E para isso se faria uma reforma agrária. Além disso, ele prometia que todo o poder seria dado aos sovietes. Não precisa nem dizer que essas promessas acabam fortalecendo os bolcheviques em contraposição ao crescente enfraquecimento do governo de Kerensky. Em outubro, a segunda revolução acontece. Os bolcheviques invadem o palácio e Kerensky foge. Essa segunda revolução pode aparecer em livros ou provas como Revolução de Outubro ou simplesmente Revolução Bolchevique. É nesse momento que se implanta o socialismo na Rússia. Assim que Lenin assume o poder, inicia o processo de nacionalização das indústrias e bancos estrangeiros. Faz uma ampla reforma agrária e inicia as negociações com a Alemanha para firmar um tratado de paz e sair da guerra. As desavenças durante a formação da Assembleia Constituinte, as duras condições impostas pelo Tratado de Brest-Litovsk para a saída da guerra e a socialização rápida da economia russa estão entre os fatores que levariam o país a um dos mais duros conflitos que havia vivenciado em sua história, a Guerra Civil Russa. De um lado estava o Exército Vermelho,
defendendo a revolução. Do outro, o Exército Branco, financiado inclusive por capital estrangeiro, que não se conformava com as perdas de suas propriedades no país. Durante o confronto, foi adotado o chamado comunismo de guerra, o que aumentava ainda mais a fome da população. Esse modelo consistia em priorizar a alimentação dos soldados, deixando o que sobrasse para a população. A fome foi tão grande que há relatos de canibalismo, abortos e consumo de fetos. À frente do Exército Vermelho destacava-se a figura de Trotsky, que, embora judeu, etnia que sofria forte discriminação entre os russos, era o grande comandante das tropas vermelhas. Ainda durante a Guerra Civil, o Kaiser e sua família, que estavam presos em Ekaterimburgo, começam a assustar os bolcheviques. A imagem do czar ainda fazia parte do imaginário do povo russo. Havia sido escondida, oculta, mas ainda estava latente. O medo de que houvesse um resgate da família e que seu simbolismo pudesse fortalecer o apoio ao Exército Branco levou o governo de Lenin a assassinar a família Romanov e seus empregados. Depois do assassinato, foram enterrados em uma floresta, em um local bem escondido. Anos depois, ao desenterrarem os corpos, um deles não estava lá. Era uma das filhas. Pronto, começou uma verdadeira lenda de que aquela filha dos Romanov estaria viva e circulando incógnita por aí. Ao longo do século XX, houve mulheres que apareceram tentando provar que eram a tal filha do czar, mas não passava de fraude. Mas é claro que daria uma boa história, não é? A Disney também achou e acabou fazendo um filme animado sobre essa menina. Você já assistiu? Não? Então assista. Anastácia. O fim da Guerra Civil em 1921 e a vitória do Exército Vermelho não foi capaz de resolver a profunda crise econômica em que a Rússia se encontrava. Para tentar resolver o problema, Lenin lançou a NEP, sigla para New Economic Policy, nova política econômica. Não adianta traduzir a sigla porque ela aparece exatamente assim nas questões de prova, NEP. Mas o que foi a NEP, professor? Foi uma espécie de recuo no processo de socialização e planificação da economia. Para eles, isso era como se estivessem dando um passo para trás para depois darem dois para frente. Resumindo, algumas práticas capitalistas eram retomadas, como o setor privado de pequeno porte, além de permitirem que famílias camponesas alugassem outra propriedade para produzir. Em 1923 foi instituída a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais conhecida como URSS. Lenin, que já não estava bem de saúde, morre no ano seguinte, abrindo espaço para uma corrida pelo poder entre dois importantes nomes dos bolcheviques, Stalin e Trotsky. Como já disse a vocês, Trotsky era judeu e tinha sua própria visão acerca da Revolução. Era um homem culto e viajado, talvez pela sua cultura judaica, se bem que não era muito dedicado à família, não. Ele era um tanto quanto cosmopolita. Para ele, o comunismo não devia ser restrito à Rússia, mas a Revolução Comunista deveria ser uma revolução mundial. Já Stalin era bairrista. Sabe aquele cara que prefere ficar em casa? Então, brincadeiras à parte, defendia uma revolução apenas na Rússia. A disputa entre os dois projetos colocaria os dois líderes em lados opostos. Stalin ganha força e Trotsky perde. Resultado, Trotsky acaba sendo expulso do país. Vai morar no México e continua produzindo textos e críticas ao stalinismo implantado na União Soviética. O problema é que as críticas de Trotsky incomodavam Stalin. Mesmo sabendo que Trotsky contava com a segurança do governo mexicano, Stalin enviou um agente que, disfarçado, se infiltrou na casa do seu alvo, ganhou sua confiança e acabou matando o ex-líder do Exército Vermelho em seu próprio escritório. Stalin, ao assumir o poder, vai enfrentar profundas críticas ao modelo adotado por Lenin. Em 1928, após uma nova crise agrícola, revoga a NEP e lança os chamados Planos Quinquenais. O plano, que como o próprio nome já sugere, cobre um período de 5 anos e tinha como objetivo central traçar os passos para transformar a União Soviética em uma nação moderna e industrializada, além de uma potência militar. Deu certo? Eu diria que sim. A indústria de base do país, no primeiro período, aumentou em 7 vezes. Durante o segundo plano, foi criado o metrô de Moscou. Aquele país frágil que perdeu para o Japão se tornava, algumas décadas depois, a potência que teria grande peso na vitória aliada sobre o eixo no final da Segunda Guerra Mundial.
Após a guerra, a União Soviética disputaria a hegemonia mundial com os Estados Unidos até a década de 1980. Então deu certo. Mas qual foi o preço? O preço foi uma ditadura que fugiu lentamente dos princípios pregados em seu início, levando tanto os soviéticos quanto o Partido Comunista a se tornarem caixas pretas controladas por um reduzido número de burocratas. Não havia espaço para oposição e qualquer sinal de contrariedade poderia resultar no envio do opositor para os gulags, campos de trabalho forçados, principalmente na Sibéria. Essas condições da ditadura de Stalin seriam denunciadas em um discurso de seu sucessor Nikita Khrushchev, no 20º Congresso do Partido Comunista Soviético, em fevereiro de 1956. Naquele momento, o novo secretário-geral jogava no ventilador as atrocidades cometidas por Stalin e apontava os riscos existentes no culto à personalidade. Iniciava ali um processo conhecido como degelo ou desestalinização, momento em que o próprio comunismo real fazia sua autocrítica e tentava se reinventar, mas, como sabemos, deixaria de existir 35 anos depois, em 1991. Ficamos por aqui, mas antes de irmos, como já é de costume, vamos fazer umas questões para revisarmos e vermos se aprendemos direitinho. Vamos lá? Em 2017, relembramos os 100 anos da Revolução Russa. Depois de longo tempo de reivindicações, greves e crise, em outubro de 1917, um dos vários grupos revolucionários acabaria chegando ao poder. Sobre esse tema, fazem-se as seguintes afirmações. 1. O governo da Rússia naquele período era uma monarquia. O imperador era chamado de czar, detinha poderes absolutos e também era o líder da Igreja Ortodoxa Russa. 2. Os dois principais grupos de oposição ao czar eram os mencheviques, que defendiam a implantação de medidas radicais, e os bolcheviques, que representavam o menor grupo e o mais conservador entre os socialistas. 3. O Império Russo vivia um longo período de crise, que foi realimentado pela participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, o que desencadeou uma séria crise econômica, além de greves e passeatas, em função da fome, miséria e incapacidade do governo de resolver os problemas. Com base nas afirmações, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Apenas a afirmação 1 está correta. Alternativa B. Apenas as afirmações 1 e 2 estão corretas. Alternativa C. Apenas as afirmações 1 e 3 estão corretas. Alternativa D. Apenas as afirmações 2 e 3 estão corretas. Alternativa E. Todas as afirmações estão corretas. Dê uma pausa, leia com calma. Vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Afirmativa C. Somente a alternativa C está correta. Os dois partidos mais importantes foram bolcheviques, partido da maioria, aliança entre operários e camponeses, liderada por Lenin, defendia a rápida implantação do comunismo, e o partido mencheviques, partido da minoria, aliança entre operários e a burguesia, que defendia a implantação do comunismo através de reformas. Vale dizer que a monarquia foi derrubada na Revolução de Fevereiro de 1917 e foi instituído um governo provisório destituído no mês de outubro, no mesmo ano, pelo partido bolchevique. Vamos à próxima? Leia o texto a seguir. A Revolução Permanente é uma utopia, a Guerra Permanente é uma realidade. 1914-1985, Primeira Guerra Mundial. Após a morte de Lenin, houve um racha entre os líderes da Revolução Russa. Como contraposição à tese da revolução em um só país, a concepção de revolução permanente, uma proposta que pretendia transformar o processo revolucionário em ação incessante e global, foi defendida por alternativa A. Stalin, sucessor de Lenin. Alternativa B. Trotsky, líder do Exército Vermelho. Alternativa C. Nicolau II, último czar da Rússia. Alternativa D. Gorbachev, criador da perestroika. Alternativa E. Marx, principal teórico do comunismo. Dê uma pausa, leia com calma, vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa B. O termo Revolução Permanente faz parte da literatura marxista e, ao longo do tempo, esteve mais associado à figura de Leon Trotsky, líder do Exército Vermelho e grande companheiro de Lenin. Vamos à próxima? Quando os bolcheviques, até então um partido de operários, se viram em maioria nas principais cidades russas e, sobretudo, na capital, Petrogrado e Moscou, e depressa ganharam terreno no exército, a existência do governo provisório tornou-se cada vez mais irreal.
em especial quando teve de apelar às forças revolucionárias na capital para derrotar uma tentativa de golpe contra-revolucionário de um general monarquista em agosto. A onda radicalizada de seus seguidores inevitavelmente empurrou os bolcheviques para a tomada do poder. O governo provisório, sem mais ninguém para defendê-lo, simplesmente se esfumou. Éric Rubinbal, Era dos Extremos, o breve século XX, 1914-1918. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, quem liderava o governo provisório derrubado pela Revolução Bolchevique e quem assumiu a presidência do Conselho de Comissários do Povo organizado após a Revolução de 25 de outubro, 7 de novembro, no calendário gregoriano. Alternativa A. Príncipe Lvov, Stalin. Alternativa B. Kerensky, Lenin. Alternativa C. Kornilov, Trotsky. Alternativa D. Kolchak, Bukharin. Alternativa E. Denikin, Kamenev. Dê uma pausa, leia com calma. Vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa B. Alexander Kerensky foi o último primeiro-ministro menchevique a gerir o governo provisório russo antes que os bolcheviques, liderados por Lenin, tomassem o poder. Vamos à próxima? Em 1915, enquanto a dinastia Romanov comemorava seu tricentenário, a Rússia vivia um desastre militar. Com os combates na Primeira Guerra Mundial, os alemães conquistaram boa parte do território russo. Mais de 1,5 milhão de soldados foram mortos. No início de 1917, a Rússia estava aniquilada militarmente e desorganizada economicamente. Ocorriam desabastecimento, escassez e distúrbios populares. Em fevereiro e março, irrompeu a revolução contra o czar Nicolau II. A burguesia russa rapidamente instalou um governo provisório e uma Duma, parlamento. Paulo Vicentini e Ana Lúcia Pereira, História do Mundo Contemporâneo. Deflagrada a Revolução Russa em fevereiro de 1917, o governo provisório, alternativa A, firmou um acordo de paz imediatamente com os alemães. Alternativa B, aboliu a servidão e eliminou as dívidas dos mujiques servos para aplacar a revolta popular. Alternativa C, decidiu manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial, o que desgastou o novo governo. Alternativa D, decidiu instaurar planos quinquenais para planificar a economia. Alternativa E, instituiu a nova política econômica NEP, que combinava princípios socialistas e capitalistas. Dê uma pausa, leia com calma, vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa C, somente a alternativa C está correta. O texto faz referência ao Império Russo no contexto da Grande Guerra, 1914-1918. Os russos estavam no conflito junto com a Inglaterra e França, compondo a Tríplice Entente. Porém, a força da Tríplice Aliança, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, contribuiu para uma grave crise no Império Russo. Em fevereiro de 1917, ocorreu uma revolução responsável pelo fim do Império e da dinastia Romanov. O novo governo provisório, liderado por Kerensky, manteve a Rússia na guerra, desgastando o governo e contribuindo para a revolução do Partido Bolchevique em outubro de 1917. E aí, como você foi? Espero que tenha acertado todas, mas se errou, não desanime. O importante é identificar seus pontos fracos e revisá-los. Ok, gente? Um grande abraço. Nos vemos em nossa aula na plataforma.